continuando no ponto acerca da proibição da acepção de pessoas. Versículo 8, começando o nosso texto: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela manhã chuvosa de domingo que o Senhor nos dá, por mais uma semana iniciada na tua presença e debaixo da tua proteção. Fala conosco através da tua palavra. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar e continuar com a sua Bíblia aberta nesse texto, nessa breve porção que nós vamos meditar nessa manhã. Quero começar com duas observações, na realidade três. A primeira delas, meus irmãos, é que muitas vezes quando nós falamos aqui, você tem que ter determinadas características na sua vida, obviamente que a gente está se dirigindo a você que está sentado aqui no templo, mas a pregação é primeiramente para quem está falando. Então, tranquilamente você pode substituir o você pelo nós. Nós estamos incluídos nisso, para que não fique a enganosa impressão de que quando eu digo você deve ter no coração determinada coisa, então eu estou isento disso. Muito pelo contrário. Mas as duas observações que eu quero começar fazendo nessa meditação são sobre o ato de tratar outras pessoas com parcialidade, ou fazer a acepção de pessoas. E, mais especificamente, o fato de se considerar superior a alguém, pensando que isso nos dá o direito de não levar em conta essa pessoa e desprezá-la. Primeira questão que eu quero falar é que quando subir ao seu coração o desejo de se considerar melhor que alguém, porque você ora várias vezes ao dia, lembre-se de que o seu destino eterno, tempos atrás, era o mesmo dessa pessoa. Isso faz com que as coisas se igualem, e esse sentimento de superioridade cai por terra. Quando os seus olhos quiserem se desviar do desvalido, pensando que a sua condição é extremamente melhor do que a dele, lembre-se que você nada tinha, nem a vida para ostentar. Você não tinha nada até ser encontrado e atraído pela graça irresistível de Deus. Essa é uma primeira questão, mas a segunda, não menos importante, eu digo que quando a sua vaidade e o seu ego forem maiores que a sua vontade de ajudar as pessoas, que a sua vontade de ser solícito e a sua percepção de que deve ser misericordioso, lembre-se que sem Cristo nós nada somos, e que o único nome que está acima de todo nome é o nome dele. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque de fato quem trata pessoas com parcialidade ou se sente superior e faz acepção de pessoas, ou seja, colocando-as em classes e determinando com quem ela vai se relacionar e com quem ela não vai se relacionar, por conta do seu próprio entendimento, certamente essa pessoa vai deixar de lado questões como o auxílio às pessoas que ela reputa como menos favorecidas ou menos interessantes de serem relacionadas a ele. Vai ser uma pessoa que não deve ser tão solícita assim, porque ele vai ficar avaliando quem vale a pena ajudar ou não, quem vale a pena falar ou não.
mesmo dentro da igreja. E também vai perder de vista a questão que é falada aqui no versículo 13, que vai fechar a nossa meditação, a necessidade de sermos misericordiosos. Eu não devo ser misericordioso somente com aquele que eu gosto, somente com aquele que eu tenho afinidade, somente com aquele que faz parte do meu círculo de amizades. Esse é um chamado a todos. Devemos ser misericordiosos, com a pena de não recebermos misericórdia daquele que nos salvou. Dito isto, então nós vamos aos 6 versículos do texto que nós lemos, que complementam um trecho que foi ministrado na semana passada. Então, quando ele diz: se vocês de fato, vou ler agora o 8 e o 9. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Aqui, quando a gente pega essa expressão, se de fato vocês obedecerem à lei do reino, é simplesmente a lei como a norma de vida, como as regras que nós precisamos seguir para que a nossa vida de fato seja condizente com a palavra de Deus. Então, se você obedecer à lei do reino que está encontrada na Escritura, resumindo, se você obedecer à palavra de Deus, que lhe diz: ame o seu próximo como a si mesmo, você está agindo corretamente. Ou seja, se você cumprir essa palavra, se você concretizar essa palavra, se guardar de forma real e íntegra no seu coração, sem fazer essas ressalvas com relação a determinadas pessoas, você estará fazendo o que é correto. A palavra do Senhor, o mandamento do Senhor, que está expresso lá em Levítico 19:18, não nos diz que nós devemos amar apenas aqueles que são próximos, não nos diz que nós devemos amar apenas aqueles que são da nossa família de sangue, não nos diz que nós devemos amar apenas aquelas pessoas que nos beneficiam com algumas das suas posses ou do seu intelecto. Não é amar porque alguém fez alguma coisa por mim ou para mim, é amar apesar de eu ser falho e de saber que o outro também é falho, porque Ele nos amou apesar de nós sermos ainda pecadores. Essa não seria uma razão para que o Senhor nos amasse. Você é pecador. Se você é pecador, você está transgredindo a lei que Ele mesmo estabeleceu. Isso é um motivo para que Ele amasse a gente? Não. Mas é aí que reside de fato o amor. É Ele ter se importado conosco, mesmo que nós ainda fôssemos pecadores. É por isso que Ele tem toda a condição de dizer: você deve amar o seu inimigo e orar pelos que perseguem você. Amar o seu próximo, Tiago considera pecado o favoritismo, de você ter as pessoas com quem você se relaciona de forma mais íntima em detrimento de outros, não simplesmente pela questão de afinidade, mas por questão de interesse. Às vezes você não se relaciona com determinadas pessoas que você diz: não tenho nada para falar com ela, a gente não tem coisas em comum. Dificilmente você saberá se não entrar em conversação com ela. Dificilmente você vai saber quais são os pontos em comum se você não se abrir para conhecê-la e deixar-se conhecer também por ela. Mas ele considera assim o pecado de favoritismo uma violação do grande mandamento. E aí a gente vai para o texto de Levítico 19:18. Que grande mandamento é esse? O que Tiago fala aqui? Que se você tratar os outros com parcialidade, você vai estar cometendo pecado e sendo condenado pela lei como transgressor. Por que é tão forte você tratar os outros com parcialidade? Por que isso viola tanto esse grande mandamento? Porque a palavra nos diz: não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Talvez, óbvio, não está no versículo, mas talvez se alguém escutasse essa orientação,
Lembre-se, isso aqui, eu não estou no Novo Testamento, eu estou bem no Antigo Testamento, terceiro livro da Bíblia. Quando alguém diz, não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo, ame cada um seu próximo como a si mesmo. E alguém poderia dizer, mas quem é você para me dizer isso? Ele diz simplesmente, eu sou o Senhor, e isso basta. Se às vezes é difícil para você lidar com determinadas situações em que alguém lhe prejudica, praticamente destrói a sua vida e a sua reputação, você olha para cá e diz, não procure vingança nem guarde rancor, e você fica remoendo aquilo, guarda anos e anos. Mas o texto não termina simplesmente em dizer que você não guarde rancor e não procure vingança. Ele diz, além de não procurar vingança, além de não guardar rancor, ame. Mas Senhor, não dá. Não dá, o máximo que eu consigo fazer é tentar me esquecer que aquela pessoa existe e ser indiferente, para não ter mais problemas. Mas Ele não está mandando ser indiferente, Ele não está mandando esquecer, riscar do seu caderno de orações, riscar da sua vida quem lhe prejudicou. Ele está dizendo, ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Que vantagem nós temos em amar as pessoas que nos amam? Nenhuma. Porque é fácil retribuir com amor quem te ama. O desafio é justamente amar o seu próximo como a si mesmo. Quem está dizendo isso é o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu posso dizer isso, porque eu amei mesmo sendo humilhado. Eu amei mesmo sendo desvalorizado por cada um que transgrediu a lei que eu estabeleci. E nisso a gente se inclui. Quantas vezes a gente pecou dizendo, essa lei não vale nada. Eu tomo conta da minha vida do jeito que eu quiser. Mesmo assim Ele amou. Deuteronômio 6, versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Como é que a gente vai evidenciar esse amor ao Senhor? Obedecendo a lei do reino encontrada nas Escrituras. Versículo 8. A obediência mostra que de fato nós fomos salvos, regenerados e amamos o Senhor. Se eu não sou obediente ao Senhor, eu não posso dizer que o amo. É totalmente contraditório. Se eu amo, eu levo em conta o que Ele diz e procuro, apesar das minhas limitações, fazer a sua vontade. E a sua vontade é essa: ame cada um, o seu próximo, como a si mesmo. Mateus 22, do 36 ao 39. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Tiago considera que se nós não cumprimos este mandamento, que se segue por um que é semelhante a ele, nós somos transgressores da lei. Mas se nós cumprimos, estamos apenas agindo corretamente. Tiago, à semelhança de Paulo, diz que o amor ao próximo é o cumprimento da lei. Ou seja, dos 6 últimos dos 10 mandamentos. Olha o que é que Paulo fala acerca disso, também corroborando ao que Tiago cita, Romanos 13, do 8 ao 10. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois são esses os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento. Todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei.
Se você de fato ama o seu próximo como a si mesmo, você não irá traí-lo. E aqui eu não vou falar simplesmente do adultério entre um cônjuge e outro, entre um companheiro e outro. Não. Você não vai traí-lo na sua confiança. E isso é o que mais a gente precisa hoje, é de pessoas para confiar. Talvez seja o que a gente menos encontre. Porque às vezes quando a gente acha que encontrou, a gente é traído nessa confiança. Quanto mais a gente tenta se abrir para buscar alguém confiável, mais a gente é decepcionado nessa confiança. E a gente começa a se fechar e a gente vai se enclausurando, sofrendo, somatizando as coisas que fazem parte da nossa vida, que não são agradáveis. A gente não consegue compartilhar e isso vai doendo no nosso físico, na nossa alma. Porque ao passo que você busca amar, apesar de tudo, o próximo como a si mesmo, você também precisa contar que o outro faça a mesma coisa. É sempre uma via de mão dupla. Eu me abro, eu confio, e eu espero receber o mesmo. Quando eu não recebo o mesmo, daí é que vem as decepções. Por conta disso eu vou deixar de fazer a vontade de Deus. Por conta disso eu vou deixar de buscar a confiabilidade do meu irmão. Não. Não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que é o ideal. Não estou dizendo que é simples, que é agradável, mas é a lei de Deus. E a lei de Deus não nos permite retirar o que não nos é agradável, para poder fazer só aquilo que eu quero, só aquilo que eu gosto, só aquilo que eu aceito. Se eu amo o meu irmão como a mim mesmo, eu não vou matá-lo. Mas para matar, você não precisa fazer como a genitora, bem entre aspas, que matou o filho, pequenininho a facadas. Você não precisa pegar uma faca. Você também não precisa pegar uma arma de fogo para matar alguém. Uma palavra pode matar alguém. Um olhar discriminatório pode matar alguém. Um gesto infeliz pode matar a autoestima do seu irmão e deixá-lo tão desgostoso que talvez ele nem tenha mais vontade de voltar ao local onde ele gostaria de se alimentar com a palavra de Deus. Quem ama o próximo como a si mesmo não furta. Por quê? Porque ele tem a real noção de que tudo que deve vir à minha mão, Deus o trará. E tudo que deve estar na mão do meu irmão, Deus assim também o fará. Nada que pertence ao meu irmão me pertence. Nada que me pertence deve pertencer ao meu irmão. Cada um tem aquilo que Deus determinou para si. Nem mais, nem menos. Exatamente tudo que a gente necessita. Então a gente não cobiça. Quem ama o seu irmão como a si mesmo, olha para o irmão que chegou com um carro novo num domingo de manhã e diz: que coisa boa, meu irmão, trocou de carro, que maravilha, está progredindo, conseguiu. Pode não ser o carro dos seus sonhos, mas foi o que Deus te proporcionou e é uma bênção. E não fica cutucando a esposa e diz: espia, comprou um carro novo, deve estar ganhando rios de dinheiro, então roubou. Porque na dificuldade que a gente está, nessa época, a pessoa comprar um carro novo só pode ser louco. Inveja, desagrado, cobiça. Sabe aquele personagem? Só falta ele afastar o óculos e dizer: eu sempre quis ter um carro assim. Se for da vontade de Deus, você terá. Se não, continua no Expresso Canelinha dando glória a Deus. Vai para o ponto de ônibus dando glória a Deus. É o que Deus quer da sua vida. Se você realmente ama, você não cobiça. Qualquer outro mandamento, o resumo é esse: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal. Não existe eu te amo, mas você agride. Eu te amo, mas você fala coisas que ferem. Eu te amo, mas eu te desprezo ao mesmo tempo.
Eu te amo, mas eu não quero conversa com você. O amor é o cumprimento da lei. Ame a Deus e ame o seu próximo. Versículo 10: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Aqui a gente vai pegar muitas pessoas que dizem assim: eu vou para o céu, não tem como, porque eu sou uma pessoa boa, eu não faço nada de errado, eu cumpro os mandamentos, eu não adultero, eu não mato, eu não furto, eu sou uma pessoa exemplar. Tá, um deslize e você quebra com tudo. Lembra do jovem rico? Senhor, mas eu tenho seguido todos os teus mandamentos, eu tenho feito tudo que a tua lei ordena. O primeiro ele já não conseguia cumprir. Ele não amava a Deus sobre todas as coisas, porque o seu coração não estava voltado para a glória de Deus, seu coração estava voltado para a própria satisfação. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13 que o amor não busca os seus próprios interesses. Então ele não podia dizer: Senhor, eu te amo. É tanto que ele vai para o lado de: eu cumpro os seus mandamentos. Acho que ele não conhecia os mandamentos tão bem, já que ele não fazia o que o maior mandamento trazia para o seu coração. Meus irmãos, o que tão somente Tiago quer dizer é que Deus não vai ser honrado com exceções. Existe a lei, existe a regra, e é a regra que a gente tem que cumprir, não é a exceção. A norma de Deus é clara, é completa, é perfeita, e nós devemos considerá-la como tal, completa. Esse texto não vai negar o conceito bíblico de gradação do mal. Existem sim alguns pecados que são mais horríveis do que outros, e que vão receber sim uma punição mais severa do que os pecados menos horríveis. Mas a questão aqui é o seguinte: mesmo nos menores pecados, mesmo naquilo que a gente não considera tão hediondo, o pecado é uma ofensa séria e que é cometida contra Deus. É isso que a gente precisa ter em mente. Pecar em um só ponto é pecar contra a lei. Pecar contra a lei é pecar, portanto, contra o autor da lei. E quem é o autor da lei? Deus. Então toda vez que eu peco contra Deus. Até mesmo o menor pecado. Aquilo que você diz: não, foi uma mentirinha assim, saudável. Foi só para aquela pessoa não ficar triste. Foi só aquela mentirinha bobinha. Até isso é digno do fogo do inferno. Ah, mas eu não sou como aquele que está prestes a sair. Não sei se vocês viram. Maníaco do parque. Depois de 27 anos está prestes a voltar às ruas. E já declarou por várias vezes que mataria de novo. Que faria tudo de novo. Aí eu digo: é um pecador impenitente. Ele insiste em viver na prática do pecado. Eu sei que ele vai para o inferno, porque ele já declarou que não teve arrependimento, e ele não tem fé em Deus para salvá-lo. Não precisa nem ir muito além, nem muito mais profundamente. Ele fala com a sua própria boca a realidade do seu coração. Não precisa ser um maníaco, não precisa ter passado 27 anos na cadeia para ir para o inferno. Basta não ter feito a vontade de Deus. Basta não ter depositado fé no Filho unigênito de Deus. Não precisa ser assassino, não precisa ser ladrão, precisa ser um pecador não regenerado. Esse vai sim receber para si o fogo do inferno. Tiago, como Jesus, adverte contra esse entendimento superficial da lei, que talvez eu possa obedecer a alguma coisa e outra eu posso deixar para lá, porque o que importa é tentar. Sabe que muitas vezes a gente já recebeu a pregação de textos
em que a nossa vida cristã é comparada com uma competição, com uma corrida, e que nós somos atletas que se preparam para essa corrida, e devemos nos preparar diligentemente. Nessa competição, a gente não pode dizer o que importa é competir. A gente não pode se destinar a uma meia maratona de 21 quilômetros e no quilômetro 10 pedir para tomar água e sair. É para chegar até o fim. E não é com a força das nossas pernas, é com a força do Senhor, que nos faz perseverar e nos preserva até o fim. Então, se eu tenho tudo isso dele, eu não posso entender a sua lei de forma superficial e fazer apenas aquilo que me agrada, aquilo que dá para eu fazer, aquilo que não vai exigir tanto esforço assim. Veja o que diz Mateus 5, do 17 ao 20. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Quebra com aquele que diz: ah, pastor, a gente não está mais vivendo na lei, a gente está vivendo na graça. A graça não é licença para que você peque. Ele não aboliu, ele cumpriu. Ele não veio para retirar aquilo que dificulta a sua vida cristã, no sentido de cumprimento. Ele veio para dizer: é possível, mesmo que só ele consiga. Mas a gente se confia hoje para ter certeza de salvação exatamente naquilo que ele conseguiu, nos seus méritos. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Tudo é tudo. É do mandamento 1 ao 10º. É de Gênesis a Apocalipse. É o que eu gosto e o que eu não gosto. É o que é difícil e o que eu sinto que eu consigo fazer com certa facilidade. Tudo. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Tem um agravante aqui. A gente é chamado para ser modelo entre os cristãos. Mas quando nós fazemos o que é contrário aos mandamentos do Senhor, a gente também está dando o exemplo para que outros façam o mesmo. E às vezes as pessoas nos reputam como alguém exemplar, alguém referencial para a gente. Então, se você é referencial para alguém e você faz o que é errado, a referência que essa pessoa vai ter é errada. E você vai estar simplesmente ensinando outros a fazerem o mesmo que você está fazendo. O que é que nós devemos fazer? Viver de maneira que aqueles que olharem para a gente busquem viver de forma igual e que essa forma seja para a glória de Deus. Buscar viver de uma maneira agradável aos olhos dele. Buscar viver de uma maneira que quem nos imitar esteja imitando também a Cristo. Não é isso que Paulo fala? Ser meus imitadores porque eu sou de Cristo? Não mudou. Mas se a gente tropeça, mesmo que nos menores mandamentos, e ensina outros a fazer o mesmo, nós vamos ser chamados menores no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vamos simplificar um pouquinho as coisas. Se você conhecer muito das Escrituras apenas tecnicamente, mas isso não subir à sua mente e não descer ao seu coração e não virar prática diária, você não vai entrar no reino dos céus. Porque você vai ser pouca coisa superior aos fariseus e mestres da lei. O que eles eram? Pessoas conhecedoras técnicas da lei, mas que não viviam a essência dessa lei.
Conheciam para fazer acepção de pessoas, conheciam para criticar os outros, conheciam para se tornarem superiores no seu entendimento aos outros, nunca para ajudar os outros a acertar, nunca para dar exemplo de vida cristã. Se você não vive a lei de Deus para ser uma ponte, um canal para que outros busquem viver dessa forma, então você está prestando um desserviço e não vai entrar no reino dos céus. Versículo 11: pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. A justiça de Deus é um corpo indivisível. Eu não posso pegar esses 10 mandamentos e dizer assim, do 1 ao 7 dá para fazer, mas do 8 ao 10 é impossível. Aí eu vou separar aqui e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu faço 70%, ou seja, eu estou na média. Aí esses 30%, o Senhor dá uma bonificação aí, me leva para as mansões celestes, porque afinal de contas eu me esforcei, e eu não fiquei na recuperação dos céus. Não é que você não ficou na recuperação, você foi para a final e foi reprovado. Por quê? Porque se eu for reprovado em um, eu sou reprovado em todas. A vida cristã é uma prova que a gente não tem o direito de marcar errado. Porque a gente está com o professor do lado. Tem o Espírito Santo interpretando as questões dessa vida com a gente do lado todo o tempo. A gente tem um manual para seguir. A gente tem uma mente regenerada para compreender o que a gente deve fazer. Então a gente não tem o direito de riscar errado. Se a resposta é A, é A. E não tem como riscar no C e puxar uma setinha e dizer, é esse. Não dá. Se eu marquei errado, eu perdi todas as outras. E aí alguém pode dizer, então é impossível viver a vida cristã. Não, é totalmente possível. Se eu tiro todo o peso e a carga de cima das minhas habilidades e dos meus conceitos e me confio única e exclusivamente naquele que conseguiu cumprir toda a lei. Enquanto eu tiver com toda a vontade de fazer, tentar com minha cabeça, com minha força, com os meus recursos, eu vou falhar. A partir do momento que eu pego na mão dele e ele segue comigo, eu vou até o final. Vai ter pedras no caminho? Claro. Mas eu não vou cair em nenhuma. Porque ele está me segurando. Vai ter momentos em que eu vou querer soltar a mão dele? Vai. Mas ele não solta. Ele diz que ninguém vai me arrebatar das suas mãos. A justiça de Deus está contida na lei. Todo aquele que transgride um artigo da lei destrói o quanto pode a justiça de Deus. Além disso, a vontade de Deus é testar a nossa obediência. Por que o Senhor pede que Abraão leve Isaque para sacrificá-lo? Tem algum motivo? Por que você faz uma promessa a alguém, dá o filho à pessoa e pede de volta? Testando a obediência, testando a sua fé. Não tem outra questão. Porque é óbvio que o Senhor não é assassino. É óbvio que a vontade dele não seria matar aquele menino. É óbvio que a vontade dele era saber que naquele coração ali de Abraão ele poderia contar, porque de fato existia a palavra dele implantada naquele coração, e ele seria obediente até o final, mesmo que fosse para entregar o seu próprio filho. Ou seja, ele estava pronto para dizer o seguinte: Senhor, manda o que o Senhor quiser que eu faça, e eu vou te obedecer. Um transgressor da lei é todo aquele que ofende a qualquer um dos mandamentos
do Senhor, segundo o que está escrito em Deuteronômio 27, 26. Maldito quem não puser em prática as palavras desta lei. Versículo 12. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Esse versículo deve ser lido com o que se segue, onde ele fala do dever de suportar as debilidades. Sem dúvida, essa passagem ficaria muito bem se a gente compreendesse ela da seguinte maneira: visto que nenhum de nós pode permanecer diante de Deus, a menos que seja libertado e isentado do rigor estrito da lei, devemos agir de tal modo que não excluamos com tanta severidade a indulgência ou misericórdia de Deus, da qual todos nós temos necessidade até o fim. Vamos então compreender isso aqui. Nenhum de nós pode permanecer diante de Deus, a menos que seja libertado e isentado do rigor estrito da lei. Se for só pela lei, tem condição de algum de nós ser salvo e se apresentar diante de Deus com as nossas obras? Não. Mas nós fomos isentados do rigor estrito dessa lei, libertos desse rigor estrito da lei. Em quem? Em Cristo. Ele cumpre a lei. E a partir dos seus méritos, da sua justiça, nós hoje não temos a necessidade, entenda-se, a necessidade para ser salvos de cumprir toda a lei, até porque a gente não consegue. Mas nós temos a necessidade de viver em conformidade com o que está prescrito na lei. Ou seja, o que está prescrito na palavra de Deus. A gente sabe que qualquer uma dessas obras não nos salva, mas como salvos, nós devemos andar em boas obras que foram preparadas para que nós andássemos nelas. Essa é uma questão. Então ele diz, nós não devemos agir de tal modo a excluir com tanta severidade a misericórdia de Deus. Nós necessitamos da misericórdia até o fim. Então, nós devemos agir como aqueles que de fato sim, têm liberdade, mas que tem uma liberdade que é limitada pelo que está na lei, que é limitada por aquilo que é coerente com a palavra de Deus. Eu sou livre para fazer o que eu quiser? Não. Eu sou livre para fazer o que Deus quiser. Eu sou livre para interpretar a lei de Deus do jeito que eu quiser? Não. Eu sou livre para cumprir a lei de Deus do jeito que Ele a estabeleceu. Se eu começar a fazer as coisas pela minha própria cabeça, certamente eu vou estar excluindo a misericórdia de Deus, da qual eu tenho necessidade todos os dias, até o fim deles. Se eu começo a viver da maneira que eu quero, se eu começo a fazer tudo o que eu quero, desconsiderando que eu sou ainda pecador, mesmo que regenerado, mas ainda pecador, eu vou dizer que eu não preciso que a misericórdia se renove a cada manhã. Eu vou dizer que essa graça não me basta, porque eu me basto, eu faço o que eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou, e você não vai. Nós precisamos viver dizendo sempre, se o Senhor quiser, eu faço isso ou aquilo. Se o Senhor permitir, eu serei isso ou aquilo. Se for da vontade dEle, isso ou aquilo acontecerá na minha vida. Viver de modo a se conformar com a sua palavra. E para finalizar, versículo 13. Porque nós devemos falar e agir como quem vai ser julgado pela lei da liberdade? Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso.
A gente vê lá no texto de Mateus 5, no Sermão da Montanha, algo a respeito disso. O que nos diz Mateus 5, no versículo 7? Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. O que ele está dizendo aqui? Se você não foi misericordioso, você não vai obter misericórdia. Vai ser exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Tanto claro, justo. Se não houve de um lado, não pode haver do outro. Mas às vezes a gente vive como quem diz assim: Senhor, eu não tenho misericórdia muito com as pessoas, não. Eu sou implacável no meu juízo, na minha condenação para com eles. Mas para a minha vida eu quero misericórdia. Me perdoa, Senhor. Me salva. Como é que você quer realmente ter um relacionamento saudável com Deus, coerente com aquilo que Ele expressa na sua palavra, se você não consegue cumprir minimamente o que Ele pede, o que Ele ordena? Ser misericordioso é necessário para que você não receba o juízo sem misericórdia. Ele mostra que nós estamos à mercê unicamente de Deus. Então nós devemos mostrar misericórdia àqueles a quem o Senhor nos recomenda. Deus nos adverte que se nós nos recusarmos a mostrar misericórdia, nós não receberemos misericórdia da parte dele. Por fim, nós vamos entender que a completa impossibilidade de guardar a lei de Deus em todos os pontos nos força a confiar para a salvação naquele que perfeitamente cumpriu a vontade de Deus e oferece sua justiça para nos cobrir. Por que ele fala em misericórdia? Por que ele fala em sermos misericordiosos para receber misericórdia? Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Sem misericórdia, o que a gente receberia? Juízo. Mas Ele guardou a lei em todos os pontos. Cristo é em quem nós devemos confiar para a nossa salvação. Ele cumpriu a vontade de Deus e ofereceu a sua justiça para nos cobrir, para nos justificar. Hebreus 7, 26 e 27. É de um sumo sacerdote como esse que nós precisávamos. Como era Cristo? Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro pelos seus pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. O que nós olhamos nesses 6 versículos? Nós não temos direito de fazer acepção de pessoas, porque todos nós somos iguais perante Deus, ou seja, pecadores que carecem da sua misericórdia. E que é difícil sim viver a vida cristã, porque se a gente erra num aspecto, a gente está errando em tudo, desconsiderando tudo. Mas justamente por conta dessa impossibilidade de guardar a lei, é que a gente se segura, se confia no que Cristo fez. A gente tira de si essa responsabilidade que nunca foi nossa de se salvar, de mostrar atributos que fariam com que Deus mudasse de ideia e nos salvasse, ou se apiedasse de nós, por conta das nossas obras. E a gente lança tudo nas mãos daquele que tudo fez e tudo pode fazer. Aquele que é santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus.
É nele que nós confiamos, depositamos a nossa fé para que nós possamos ser perdoados dos nossos pecados e buscar viver uma vida que o agrade. Nele nós compreendemos que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo que nós merecemos. A vida cristã é difícil, mas não é impossível, quando é vivida em conformidade com a palavra de Deus e se confiando nos méritos do Filho de Deus. Dessa maneira, a gente consegue não somente passar por todos os obstáculos da vida, mas busca evitar ao máximo, para não dizer elimina da nossa vida e do nosso coração, a possibilidade de pensar que é melhor do que qualquer pessoa, de tratar com parcialidade ou de fazer acepção de pessoas. A minha oração é que isso fique muito claro na nossa mente e no nosso coração. Não devemos fazer acepção de pessoas. Por quê? Porque quem manda isso é o Senhor. Não devemos fazer acepção de pessoas. Por quê? Porque não somos melhores que qualquer outra pessoa que foi salva pelo mesmo sangue e que depende da mesma misericórdia todos os dias, para não receber um juízo sem misericórdia. Não devemos fazer acepção de pessoas. Por quê? Porque agindo dessa forma, nós estaremos cumprindo a lei. Cumprindo a lei, nós mostraremos que amamos o Senhor. E aí podemos sim abrir a nossa boca e dizer: sou filho de Deus, amo o Senhor. Por quê? Porque busco, apesar de mim, cumprir os seus mandamentos.